Olá, tudo bem? Que bom ter vocês aqui de volta. Hoje nós temos um episódio extremamente importante. Hoje a nossa convidada é a culpada pelo nascimento desse podcast. Ela que uniu todo esse pessoal aqui, eu, o Ramon e a Jaque. Vocês já devem estar imaginando quem ela é. É ela, a criadora da SEX, Comunidade Expert em Condomínios. Vocês já conhecem a SEX? Vocês sabem o que nós, da SEX, representamos dentro do mercado condominial? Vocês imaginam o que a nossa convidada representa dentro do mercado condominial? O que ela engrandeceu o mercado condominial, não só no Brasil, mas no mundo inteiro? Porque a advocacia condominial não tem limites geográficos. A gente pode estar hoje em Porto Alegre, mas podemos atender pessoas no mundo inteiro. Hoje a Andrea Resch vai nos trazer um pouco do que é a advocacia condominial, a advocacia 360, o que é a SEX, o que é a SEX hoje e o que o futuro nos espera da SEX. Queria agradecer ao Ramon por estar aqui com a gente, a Andrea por disponibilizar o tempo dela hoje conosco e com vocês. E antes de passar para o Ramon, vocês já ativaram o sininho? Já nos seguem nas redes sociais? Faz isso agora. E pega papel e caneta para anotar tudo o que a Andrea vai falar para vocês. Ramon, muito obrigada. Bom dia a todos, bom dia a vocês que estão nos assistindo, bom dia a Andrea que está em Salvador. Nós já falamos o nome dela tantas e tantas vezes aqui dessa bancada, né? E hoje ela vai vir aqui compartilhar conosco como é que surgiu essa ideia, né, de unir experts que atuam na área condominial de norte a sul, de leste a oeste nesse país. E como disse a Marcinha, né, é a grande responsável por unir tantas pessoas. Hoje a gente conversa em tempo real com grandes colegas advogados aí espalhados, e pelo menos uma vez por ano a gente se encontra, né, lá na Bahia, no Enasex, com cada um deles ali. Antes de chamar a Andrea, agradecer os nossos patrocinadores, a LCD Condomínios, 30 anos no mercado condominial, e a Sinosvale Engenharia. E os nossos apoiadores institucionais, que é a SEX e a Anacom. Andrea, muito obrigado por tu dispor do teu tempo de vir aqui contar um pouquinho da história da SEX e compartilhar um pouco do teu conhecimento, aquilo que tu ensina para todos nós. E seja muito bem-vinda. E em nome do nosso podcast Chama o Jurídico, o Condomínio Pode. É uma alegria e uma honra te receber. Tá contigo a palavra. Meus queridos, que prazer estar com vocês, né? Esperei esse momento e agradeço desde já as palavras de vocês. E aí passa um filme na cabeça, né? É um grande prazer, primeiramente, né? O que é a sexy, o que é sexy, né? Então, com certeza, houve uma ideia na minha mente, né? Algo que a gente vai conversar sobre isso, mas desde já eu falo que a sexy são vocês, né? A sexy é essa união do mercado por todo o Brasil, de pessoas que são especiais, que têm uma visão diferenciada e que têm um propósito, sem dúvida nenhuma, diferente também no mercado de condomínios. Então, muito obrigada, eu tenho certeza que isso vai enriquecer a você que está nos ouvindo também, nos vendo, nos assistindo, a encorajar também a estar nesse mercado, né? E aí realmente profissionalizar a sua advocacia, a sua gestão e contar, sim, com um expert em condomínio que você, síndico, pode ter por todo o Brasil. Existe, sim, uma nova advocacia condominial, não é que a advocacia condominial começou hoje, mas existe, sim, diferença. E essa advocacia está à disposição também para a sua gestão. Não, é isso daí, pessoal, que a Andrea falou, esse início da importância da advocacia condominial. Ela também vai trazer para nós todo esse conhecimento que ela tem, que ela advoga em todo o Brasil. Cada estado, cada cidade tem sua peculiaridade no atendimento. Esses tempos nós estávamos atendendo aqui, eu e a Andrea atendendo aqui no Rio Grande do Sul, e ela notou a grande diferença da advocacia condominial aqui do Rio Grande do Sul para outros lugares. A importância que alguns lugares dão para a advocacia condominial e outros lugares nem tanto. Que muitos preferem não pegar um expert em razão de valores, não por razão de conhecimento.
Isso tudo nós vamos abordar no dia de hoje. E isso que a Marcinha está falando, que a Andrea fez o gancho, o mundo condominial, ele realmente diferencia de uma cidade para outra, de um estado para o outro. Mas, inegavelmente, e isso é em todo o país, a necessidade que você tem de ter especialistas que realmente entendam. Porque foi um mercado que ele passou muito rápido do informal para o profissional, o número de leis e NBRs em cima dos condomínios e a responsabilidade civil e criminal do síndico, ela aumentou e muito, né, ao longo dos anos. Então se fez realmente a necessidade de um nicho de mercado que atendesse essa demanda específica, né? E a SEX, nesse sentido, ela corrobora muito nesta união, nesta comunidade, o nome, né, comunidade, uma reunião de pessoas, para que a gente possa fortalecer este mercado. Então, Andréia, passando para ti, vamos iniciar do início, né? De onde veio essa ideia? Como é que foi? Quais foram os desafios que tu teve ali no início, né? Conta para nós aí, para os nossos ouvintes, um pouquinho aí de como é que nasceu essa grande comunidade. Excelente, querido. Eu acho que existe um pouco de história em cada um de nós com o que acontece, né? De como a gente se encontra dentro do mercado de condomínios. E eu tenho certeza que a minha história comunica muito com muitos de vocês. Então, eu, como muitos, dezenas de vocês, eu caí como de paraquedas, né, no mercado condominial. Por quê? Antes a gente não tinha, hoje a gente fala de uma especialidade, mas os condomínios sempre existiram. E os condomínios sempre tiveram problemas. A gente não tinha uma advocacia específica, mas as demandas caíram no colo daquelas pessoas que eu até digo que precisavam ser encontradas. Então, eu comecei dessa forma, eu não tinha nenhuma pretensão de ser advogada, de ser gestora condominial, de ser síndica orgânica, síndica profissional, consultora de incorporadora, e foi assim que eu comecei. Na época, ainda assumi o serviço público e atuei como gestora, né, orgânica, depois profissional e consultora de incorporadora, mas num local determinado, que era na cidade do Rio de Janeiro. E o fato do direito, né, de eu ter a formação jurídica e de me encontrar no dia a dia, no campo de batalha dos condomínios, lidando com vício construtivo, lidando com problemas na entrega, com direito de vizinhança, com direito condominial, realmente eu percebi que não era só aquilo. E sem falar, queridos, que assim, eu entrei e logo em seguida eu deixei o serviço público, quer dizer, logo em seguida não, levei 7 anos ainda para ter coragem de deixar o serviço público, por quê? Por conta da remuneração, né, que eu consegui ter naqueles anos ali já no mercado condominial. E eu percebi, sim, uma enorme potência. Eu falei, como? Eu não posso, nesses condomínios que eu sou síndica profissional, não posso atuar como advogada. Mas aquilo me mostrava a falta que a gente tinha de realmente advogados com expertise naquele nicho. Então, a gente se socorria, né, indicava aos condôminos, por exemplo, buscar um advogado civilista, um advogado consumerista, e esse quebra-cabeça, ele foi sendo montado da visão que eu tenho da advocacia, né, 360, com a minha própria história. Então, fiquei por muitos anos no Rio de Janeiro e depois, por questões pessoais, precisei mudar de cidade. E no meio disso, o mercado não para, porque o mercado condominial, que ele é independente do mercado imobiliário, né, ele tem uma relação, mas ao mesmo tempo ele não é diretamente ligado, né, porque a gente tem inúmeras demandas, os condomínios, independente do mercado imobiliário estar aquecido ou não, ele não fecham as portas, e se acumulam centenas e milhares de condomínios em todas as cidades, e os condomínios ficaram mais complexos, e isso demanda mais expertise. A grande questão foi quando eu mudei de cidade, e eu falei, o que eu vou fazer agora, né? Porque eu não posso levar todo o tempo que eu tive para construir o meu nome, construir a minha reputação, adquirir conhecimento no Rio de Janeiro, e foi exatamente um pouco antes da pandemia que eu tive essa oportunidade, eu vim para Salvador, e comecei de forma intuitiva, completamente, sem nenhuma estratégia, comunicar no digital. Eu não tinha outra coisa a fazer, porque eu senti muita resistência na cidade que eu cheguei. E isso, Ramon, Márcia, às vezes é a realidade de muitos advogados, de muitos síndicos, que percebem o crescimento do mercado, entram, querem, né, se dedicar, se especializam, fazem uma pós-graduação, passam por uma formação como a nossa, mas sentem um mercado fechado na cidade. Essa é uma realidade. Então, por isso eu comecei, né, dessa forma no digital, e eu percebi, sim, um caminho seguro para conseguir comunicar, e não esperava que fosse ter uma propagação tão grande, né? E realmente aquilo que a Márcia falou no início, Ramon, o digital, ele é uma grande voz.
não é uma voz para aqueles que não têm especialidade, que não têm conhecimento, né? Que existe muito essa questão, não, está ali porque não tem cliente, porque não tem o que fazer, de forma alguma. Eu acho que ao longo desses anos a gente vem percebendo o quanto que o digital é uma ferramenta de comunicação, que o mercado é um mercado extremamente carente. A Márcia falou no começo, a gente tem uma diversidade, você sabe disso, pelas cidades, da própria qualificação da advocacia condominial, da própria sindicatura profissional. E por que não comunicar? Por que não a gente contribuir? Por que não a gente também dar as mãos, né? Porque é um mercado, ao mesmo tempo, extremamente solitário. Quando a gente está no dia a dia, no campo de batalha da advocacia condominial, na sindicatura, a gente sabe o que é os ônus e bônus. Então, por que não unir pessoas? Por que não propagar a voz aí pelo Brasil? Por que não ajudar pessoas? Porque isso reflete na minha advocacia, reflete na sua advocacia, a qualificação do mercado. E uma das coisas que a SEX tem, pessoal, como é que eu posso explicar melhor? Nós formamos grupos a cada turma que entra. Nós já estamos na 11ª turma, né, Andréia? Sim. E nesses grupos, o que se agrega de conhecimento todos os dias, porque todos os dias aparece alguém com uma demanda nova, com uma dúvida nova. Algumas pessoas passam por situações, recebem casos que nenhum colega passou dentro da SEX. E às vezes nós construímos todos juntos uma solução para aquele caso. Isso é muito importante. É cada turma que, assim, eu sou acho que eu sou da 2ª turma da SEX, né, André? Então a gente está junto desde 2021. E então eu vi o crescimento da SEX, eu consegui ver a qualificação de cada um, eu consegui ver a qualidade do mercado condominial que está se tornando. Os colegas novos que entram na SEX vêm com uma carga de conhecimento muito grande. Às vezes as pessoas entram pensando que eu não tenho muito conhecimento. Dentro da SEX a gente mostra para eles, não, vocês têm muito conhecimento. A capacidade que vocês têm de nos ensinar também é gigante. Então a SEX também é isso, é agregar conhecimento, é disseminar conhecimento. Vocês têm que conhecer e se aprofundar ainda mais na SEX. Isso é muito importante, né, que a Marcinha está falando, porque, e a gente já conversou nessa bancada aqui em outros episódios, a grande necessidade que nós temos de compartilhar o conhecimento. O conhecimento ele serve para isso, não serve eu aprender, formar, saber, se eu não tenho nem aonde aplicar e muito menos poder transmitir um pouco daquilo ali, para que haja o aperfeiçoamento. E eu acredito que um dos grandes pilares da SEX, que casa muito com o nosso entendimento aqui do chamo jurídico, é justamente isso. Nós não queremos só trabalhar, a gente precisa fortalecer esse mercado. O mundo condominial, o mercado condominial, a advocacia condominial, principalmente, ela precisa se fortalecer para quê? Para que o gestor condominial tome as suas decisões de maneira mais assertiva, para que o trabalho preventivo ele possa ser melhor executado para evitar uma dor de cabeça. Na minha palestra esse ano no Enasex, eu falei, prefiro que o síndico me ligue 50 vezes antes do que uma vez depois. Né? A doutora Calissani, lá de Belo Horizonte, ela tem uma frase, né? Eu estive com ela agora em agosto, lá participando de um evento, e eu repliquei, o síndico ele não precisa fazer tudo, mas ele tem que providenciar que tudo seja feito. E como é que tu faz isso? Se você não tem o conhecimento, se você não tem os profissionais no qual você deseja para o seu trabalho. O síndico, muitas vezes, ele não é um engenheiro, ele não é um advogado, ele não é um administrador, um contador. Às vezes é. E quando ele tem um conhecimento bom naquela área, não nas outras. Então, isso é importante que haja essa interdisciplinariedade de um formato em que eu possa atender a massa condominial de uma maneira mais assertiva. Mas, Andréia, conta um pouquinho para nós, assim, fala para nós o que tu tá planejando para a SEX, como é que tu vê a comunidade daqui a uns 5 anos? Conta para nós aí, ela tem novidades, viu, gente? Vamos deixar a nossa convidada falar hoje. Então, amor, olha, tudo que vocês falam é importante. Como que a gente vê que nós somos conectados, né? A comunidade Expert Condomínios, antes de tudo, ela tem essa conexão de visão, de valores de vida, de valores profissionais, né? E de contribuição para o mercado. O Ramon é um exemplo que a Márcia falou, né? Como que a gente não tinha pretensão de estar junto, como nasceu a SEX, né? Então, a gente teve as turmas de formação, que é a formação condomínio na prática, porque o condomínio se aprende na prática,
né? Está muito longe somente da teoria, a advocacia condominial, a sindicatura, nós sabemos disso. Então, no começo foi isso, terminava a formação e a gente fala, a gente quer ficar juntos. Por quê? Justamente por isso, porque nós, não basta a gente aprender o direito, né? Todos os dias a gente enfrenta dificuldades. Poxa, será que eu sou capaz? Será que eu estou pronto? Como que eu vou entrar nesse mercado? Como que eu vou conseguir prospectar? Qual estratégia eu vou ter? E assim a gente foi criando essa mentoria, né, que veio a desencadear a SEX. E o Ramon é um exemplo do que a Márcia falou. A gente não esperava, não acredita, não, de verdade. A gente sempre só quis comunicar, a gente só queria ficar junto. Que houvesse essa propagação, esse fortalecimento, a consolidação da marca de um ponto que atraiu pessoas como você, Ramon, né, que já é um advogado com uma jornada muito grande, síndico também, professor também. Então, isso tudo enriquece a comunidade. Realmente, hoje, a gente não tem, né, antes de falar do futuro, a gente tem uma visão muito clara de qualificação. Então, a nossa comunidade, ela tem hoje especialistas por todo o Brasil, né, líderes por todo o Brasil, só que a gente não acredita no modelo de só inchar a comunidade, de realmente tornar-se apenas uma marca e não uma união de pessoas. E por isso a gente realmente tem uma trilha, né? A gente tem uma trilha de entrada na comunidade, porque esse vínculo emocional é o que faz a comunidade, ano após ano, claro, ir se ressignificando, porque nós estamos em movimento o tempo inteiro. A minha advocacia muda, a minha vida muda, a sua muda, Ramon, a da Márcia também, e a gente tem que ir levando, né, percebendo isso tudo, levando a comunidade para um outro patamar. E trazendo o que você me perguntou do futuro da SEX, a gente precisa falar essa visão. Eu sempre tive certeza, quando eu comecei a comunicar, eu tive dúvida se eu iniciava com o advogado ou se eu iniciava com o síndico. Por quê? Porque eu já tinha, né? Eu tinha essa experiência para compartilhar dos dois lados, né? Por ter sido síndica profissional por muitos anos, mais de 10 anos, né? Quase 15 anos, e também como advogada, que hoje já tem 19 anos. E aí, no início, a gente realmente veio, ao longo de todos esses anos, formando, fortalecendo a advocacia condominial e continuaremos. Sendo que o advogado condominial, ele não pode, né? É o valor nosso, uma visão que a gente tem, está longe da gestão. A gente não consegue trazer toda a utilidade para o condomínio, para um síndico, se a gente não tem conhecimento de gestão, se a gente não conversa com o síndico, se a gente não está no mesmo ambiente. Nós temos uma grande contribuição, que é uma contribuição de aumento de consciência, como você falou, Ramon. O Chamo Jurídico é um exemplo, né? É exatamente isso. Um grande parceiro da nossa comunidade, cada vez mais. Vocês têm esse papel também de aumento de consciência de informação. E aí, com o passar dos anos, o nosso encontro nacional, o ENASEX, nessas duas, a gente está indo para o quarto ENASEX, cada vez um evento não é maior no sentido de nós não precisamos ser o maior, não, mas maior no sentido de qualificação, de experiência. E aí a gente está cada vez mais lado a lado com o síndico. Qual é o reflexo disso, Ramon? O síndico quer soluções da SEX. O síndico quer estar com a gente. O síndico quer aprender com a visão que a gente tem do mercado. E aí, sim, a comunidade ela tem um ponto de crescimento, que é um núcleo de negócios condominiais. Eu entendo que a SEX é esse ecossistema que cada vez mais, mas com muito pé no chão, vai trazendo soluções cada vez mais para o mercado através de vocês, através de todos nós, né? Então, a SEX, ela não tem a Andréia, né? Pelo contrário, nós somos uma comunidade. Eu sou apenas um dos membros junto com vocês, né? A gente tem uma visão e a gente sempre vai continuar, né, trazendo essa visão, mas sem realmente vocês não é possível. Ou seja, esse ano a grande novidade é que vocês, né, a nossa comunidade, vai trazer o primeiro treinamento e a formação também para síndicos e gestores. A gente já tem, na verdade, até uma lista de espera, e com professores, que não é só a Andréia, né? A gente tem a formação Condomínio na Prática, que eu estou à frente, né? Mas cada vez mais agregando, né, os nossos líderes, vocês que são professores, vocês que são experts, que têm muito conhecimento, muita visão, e a visão do Rio Grande do Sul, a visão de lá do Norte, a visão do Sudeste, a visão de Salvador, do Nordeste. Então, isso é que vai ser realmente a nossa formação
para síndicos, né, pela comunidade expert em condomínios, ainda esse ano, né? A gente está falando agora em outubro, então, sim, a gente cada vez mais quer trazer, agregar e caminhar com o mercado condominial, contribuindo para a qualificação. Essa formação para síndicos, pessoal, que a SEX vai proporcionar para vocês, está sendo pensada com muito carinho faz muito tempo. O projeto foi iniciado, acho que no ano passado, né, Andréia? Uhum. E com muito carinho, muito cuidado, foi pensado o que vai ser passado para os síndicos, a necessidade dos síndicos, o que são as demandas mais importantes que os professores da SEX vão passar nesse curso para os síndicos. O que vai ser tratado, quantas aulas, a maneira vai ser ao vivo, vai ser online, vai ser gravadas as aulas, como é que vai ser o feedback desses síndicos, como eles vão dar o retorno, os questionamentos, tudo que vai ser abordado. Cada professor vai estar sendo extremamente bem pensado para levar ainda mais conhecimento para vocês síndicos no mercado condominial, que se demonstra cada vez mais necessitado do conhecimento, de estar sempre pronto para enfrentar as demandas do dia a dia. Então, nos sigam nas redes sociais, sigam a Andréia nas redes sociais, sigam a comunidade Expert em Condomínios nas redes sociais para saber a data que nós vamos lançar esse curso tão esperado por vocês. Essa é a pergunta de 1 milhão. Já temos data? Temos previsão? Pois é, em breve, né? A gente quer, antes de novembro, a gente já startar aí o nosso primeiro treinamento. E a grande questão, né, Ramon, novamente, a gente tem tanta coisa para síndico, a gente quer levar o nosso jeito, né, o jeito sexy de tratar a gestão. Então, falar do direito condominial para síndicos. E não só do direito condominial, né? Como a gente usa, o que a gente mais enfrenta na nossa advocacia, as dificuldades da gestão que a gente vive todos os dias e o que a gente pode orientar, o que a gente pode ensinar, qual a visão que nós, que somos assessores, né, de condomínios e que caminhamos com o síndico, a gente pode trazer. Então, esse é o caminho que a gente vai buscar, né? E também, como tudo que a gente faz na SEX, a gente tem mentoria, a gente tem acompanhamento, você, síndico, também vai ter a chance de ser acompanhado também pela comunidade, porque nós temos aqui vários que são advogados e síndicos também. Então, não sou só eu, como Ramon, também que tem uma experiência com gestão e tantos outros. Então, realmente vai ser incrível. A grande questão, acompanhem, sigam o nosso perfil no Instagram da comunidade Expert em Condomínios. Todos os dias, inclusive, Ramon, está tendo conteúdo produzido pela comunidade, já esquentando aí o que a gente tem de novos projetos. Então, logo a gente atinja um número de seguidores, o perfil acabou de nascer, a gente vai ter programação de lives lá também e toda a comunicação de tudo que vem pela frente da nosso treinamento e seguida a formação. Maravilha. Vocês que já seguem a Andréia e que a partir desse episódio aqui vão começar a seguir, ela usa muito uma expressão que eu acho fantástica e ela já falou um pouquinho aqui, ela já deu alguns insights, mas eu vou fazer uma pergunta direcionada para ela, porque isso eu entendo que é um grande diferencial que a comunidade ela proporciona, incentiva e fortalece. Tá? Andréia, explica para nós o que é a Advocacia 360, que é uma coisa que você fala bastante, que honestamente eu tô aqui porque eu quero anotar, porque cada vez que tu fala, eu sempre pego um insightzinho diferente do que tu, quando eu te escuto. Verdade, querido. Olha, muitos nós dentro da comunidade, a gente já vive essa advocacia. A Advocacia 360, então, quando eu falo de uma nova advocacia condominial, é essa advocacia que tem uma visão além daquilo que muitas vezes o advogado condominial foi buscado, né? Então, o advogado condominial, os síndicos não sabem o que o advogado condominial, qual a abrangência do advogado condominial no condomínio. Então, o advogado condominial, ele é só cobrador, né, das cotas condominiais em atraso. O advogado condominial é só aquele que vai apagar incêndio, né, que participa, que decide dentro de um contencioso, que caminha ali com o jurídico, que faz uma assembleia, participa de assembleia. Não, o advogado condominial, ele é muito além disso. Então, primeiramente, a visão 360 é uma visão do próprio condomínio. O condomínio, ele não tem somente o direito condominial lá dentro, como você bem falou, nessa multidisciplinariedade.
Mas a grande questão é que ali dentro, então, a gente tem as relações do direito condominial, a gente tem relações de direito de vizinhança, a gente tem a relação com a incorporadora, que é uma relação do direito imobiliário condominial, da relação do direito consumerista. Então, a primeira visão é a visão que a gente tem do empreendimento, né? Do que está acontecendo, de todas as demandas que o síndico enfrenta, inclusive dentro da implantação de condomínios, da regularização de condomínios, uma visão que o advogado tem de toda a linha do tempo da existência de um condomínio. Além do que, a gente também, dentro dessa visão 360, a gente sabe que os condomínios não são a mesma coisa. Então, a gente olha, né, os condomínios da cidade e, poxa, será que é só o número de unidades? Se é um condomínio clube, se é um condomínio mais antigo, mais novo? Não. O condomínio ele tem muitas peculiaridades. Então, a gente realmente passa esse raio-x, né, dentro do prédio, dentro de um condomínio de casas. A gente sabe que existem vários tipos de empreendimento, condomínio de casas, condomínio de lice, condomínio de lotes, o condomínio de fato. Então, dentro de institutos que a gente tem, né, da multipropriedade. Então, é um pouquinho dessa visão que a gente tem. E o mais importante, tão importante quanto, Ramon, o advogado condominial ele não se relaciona somente com o CNPJ condomínio. A gente está falando de um mercado que mais de 65 milhões de pessoas moram em condomínio. Os condôminos estão cada vez mais informados, os condôminos precisam também de ter resguardado seus direitos e estão em busca do advogado condominial para ajudar na sua gestão, para exatamente por conta da informação que já tem, não aceitam uma gestão que é temerária, vão em busca, querem destituir o síndico, querem ter acesso a informações. Então, a gente tem um mercado que ele vai cada vez mais se qualificando e não é incomum, então, de a gente estar numa assembleia e terem condôminos que estão sendo representados também por um advogado condominial. Então, a quantidade de demandas que a gente presta de serviços, né, para os condôminos também, claro, não dentro de um mesmo condomínio, é uma das características. Além do que, a gente pode prestar consultorias a incorporadoras, você sabe disso, administradoras. Então, o advogado condominial, ele expande a sua área de atuação, né? Expande os seus serviços. Qual a consequência disso? Primeiro, para nós, advogados, né? A gente realmente nem precisa estar em outro nicho. Isso faz com que você se motive, que você tenha uma excelente remuneração. Não é errado a gente falar que nós precisamos, né? Que a gente pode ter um negócio muito próspero dentro da advocacia condominial, que é milionária, bilionária, mas também para você que é o nosso cliente. Então, a visão que a gente tem, a advocacia condominial 360, ela reflete na prestação de serviços que a gente vai trazer para você, síndico. Então, a gente sabe, né, o limite ali de atuação do síndico, o que realmente é direito do condômino, como ele se relacionar com a incorporadora. Então, isso tudo reflete na qualidade da prestação de serviço para os condomínios também. E é o que eu falo, né? As pessoas quando perguntam, tu trabalha com advocacia condominial? Tu só faz cobrança, então. E eu digo, negativo. Uhum. Tu gosta de assembleia? Tu mora num condomínio? Moro. Tu vai nas assembleias do teu condomínio? Tu sabe o que acontece dentro do condomínio? Eu não gosto muito que só tem briga. Tu gostaria de participar da assembleia de condomínio? Eu gostaria, mas não tem interesse para não participar dessas brigas. E eu digo para a pessoa, eu posso ir no teu lugar, me passa uma procuração que eu posso ir lá, votar para ti, solucionar algumas demandas para ti lá dentro, tirar algumas dúvidas tuas lá dentro. Posso prestar uma consultoria para ti antes da assembleia, para te sentir fortalecido para poder falar dentro dessa assembleia. Você já recebeu alguma multa no condomínio sem receber uma notificação prévia? Eu posso fazer uma defesa para ti. Mas na minha convenção não prevê isso. Você tem direito à defesa. Você tem algum conflito com algum vizinho? Também. O advogado condominial assessora para vocês isso. Presta uma consultoria para vocês disso. Eu tenho um vizinho que instalou, fez um espaço garden onde não pode fazer. Isso tudo o advogado condominial pode fazer para vocês. Estou com problemas de vícios construtivos. O advogado condominial faz para vocês. Para vocês terem noção do que é essa advocacia 360. Não é só a cobrança, a advocacia condominial, como a Andrea falou. Exatamente. Se popularizou muito essa questão
da cobrança da inadimplência, né? E muitas vezes até quem faz isso até é a administradora, né? Que acaba colocando no escopo do contrato, mas na verdade o trabalho da advocacia hoje eu classificaria ela dentro da estrutura condominial até como muito mais preventiva do que curativa, como a gente costuma dizer. E eu acredito que esse é o espírito no qual a gente deva se apoiar e ajudar a fortalecer ele nesse sentido, para que acabe virando uma cultura, né? Condomínio é cultura, de cidade para cidade ele acaba sendo algumas mudanças, mas a gente precisa conscientizar esse trabalho preventivo. Não só a questão jurídica, nós somos advogados, mas muito a questão de engenharia, como a gente já conversou e já recebeu engenheiros aqui que trouxeram visões técnicas aí muito pertinentes que fortalecem esse nosso entendimento, né? E isso, todo esse espírito, não só na comunidade, mas com certeza neste curso que estamos todos ansiosos, quero muito ver a grade, quero ver quem vai ministrar muito essas aulas. E eu tenho uma formação, fiz lá com o nosso ilustre amigo Francisco Egito, lá no Aprimora, onde hoje eu dou aula também, mas fiz a formação lá com ele. Acho que eu vou me inscrever também ali, quero ficar quietinho no cantinho ouvindo ali as aulas, porque, gente, a gente precisa aprender e nunca parar de aprender. Essa que é a grande verdade e é isso que a gente precisa fomentar cada vez mais. E também por falar em nunca parar de aprender, até o final do ano nós temos o nosso segundo livro da SEX, que já está indo para o forno. Aguardem esse livro que nós temos a temática sobre contratos condominiais. Para vocês verem, nós estamos escrevendo um livro sobre contratos que envolvem dentro de um condomínio, são envolvidos num condomínio. São quantos autores mesmo, Andréia, que a gente tem no... Olha, eu acho que são 40, a primeira edição, né, queridos, do Temas Práticos para Síndicos. Então, pegando o gancho do que a Márcia falou e do Ramon, um livro escrito por advogados para você, síndico, com a linguagem acessível, sem juridiquês, sem, né, não é isso, é exatamente com a proximidade de você, síndico. Então, nosso primeiro volume teve 42 coautores, esse eu acho que tem um pouquinho mais, que a gente traz agora os próximos volumes com temáticas centrais sobre contratos condominiais, para você que é síndico. Então, com uma linguagem simples, acessível, falando porque todas as relações no condomínio são contratuais. Até quando você, síndico, contrata, né, chama uma pessoa uma vez na semana, 2 vezes na semana para limpar, ou acha, não, a gente não tem vínculo trabalhista e a gente está ali numa tratativa verbal, numa informalidade que traz uma insegurança para o condomínio. Ainda que você tenha uma prestação de serviço, você tem muitas relações contratuais dentro do condomínio e a gente quer continuamente contribuir com você, né, para que você tenha sempre mais informações. Porque, Marcília, o Ramon falou uma coisa. Aí, primeira consideração, o Ramon é um dos professores, então ele não vai estar do lado da mesa de lá aprendendo. Fui avisado agora, não estava combinado isso, tá, gente? Ele não sabia, ele não tinha sido informado ainda, pessoal. Pô, nem a Marcinha, minha coordenadora da região sul, que não me deu essa notícia. Então, aqui deu o nome dele, inclusive, para ele. São nossos professores também, doutora Márcia, doutor Ramon. E uma coisa que você falou, Ramon, e que é muito importante, por que esse movimento, né? Por que isso tudo? Por que livro? Por que podcast? Por que formação? Primeiro, que a gente ama o que faz. E segundo, você falou uma palavra-chave, a prevenção. Então, pegando essa mistura da advocacia 360, da SEX, do jurídico, de tudo que a gente se propõe, quando a gente realmente, trazendo um caso prático, né? Estou acompanhando, fui procurada por um condômino que está enfrentando com um condomínio de muitos anos, que nunca teve problemas com a gestão. Problemas sérios com o novo síndico que é morador. Então, o síndico que foi lá instalou o carregador de carro elétrico só no seu carro, sem assembleia. Um síndico que, enfim, que praticou várias irregularidades, expôs o vídeo do condômino em assembleia, várias situações. Fui lá. Então, primeira consultoria, o que eu posso fazer? Qual o papel de prevenção do advogado? Naquela hora, para esse morador, já tinha acontecido pior. Mas antes, quando não havia o advogado condominial, era terrível. Então, se um vizinho, se um condômino tem um problema com o síndico, ele roda um abaixo-assinado, começa a ter briga dentro do grupo, as assembleias partem para as vias de fato. Então, atendi esse condômino, e esse condômino, com a consultoria que eu prestei, né, com a notificação para o condomínio, e sim, vai haver um processo,
contra o condomínio, só que ele trouxe as informações para o grupo de vizinhos, que já querem tirar o síndico. E aí nós prevenimos dessa forma, porque o advogado condominial, então, entra em cena para assessorar tecnicamente, legalmente, um grupo de vizinhos de condôminos que não querem mais aquele síndico. Ramon, como era quando não tinha, hoje, esse advogado condominial acompanhando terríveis, condomínios traumáticos, assembleias terríveis, não é que não aconteça mais, mas, assim, a contribuição que a gente traz nisso, porque melhor que tenha um advogado com os condôminos, porque o advogado, que realmente é expert em condomínios, ele vai fazer isso da melhor forma, ele não vai comprar briga errada, ele não vai, né? A gente tem esse olhar, que é um olhar apaziguador, pacificador, mas técnico. Vamos tirar o síndico, não querem? Vamos tirar, mas vamos fazer o caminho adequado, o caminho técnico. Então, nós prevenimos também e contribuímos com esse clima dentro do condomínio, quando a gente também tem a oportunidade de assessorar, de orientar condôminos, sabe? Então, e a gente assim vai fomentando, contribuindo, formando síndicos também, para que eles também diminuam os problemas, né? Para que eles realmente não tratem a gestão como se fosse a casa deles, né? A gente ainda tem essa grande discrepância, vocês concordam? Que, assim, temos muitos síndicos profissionais, mas temos muitos síndicos que, ainda que entrem com a melhor das intenções, realmente levam a gestão de uma forma indevida e que causam danos, que causam problemas. E a gente também tem essa contribuição para esses condomínios, para esse mercado condominial como um todo, prevenindo e também corrigindo, como você falou, Ramon. É que nós temos muitos síndicos ainda que os orgânicos, né, como a gente chama, que são os síndicos moradores, que eles pensam em entrar naquela gestão só para defender interesses próprios e do seu grupinho. Eles não pensam na comunidade por inteiro, naquelas vidas todas que estão dentro daquele condomínio. Ele quer, eu quero alterar a fachada do condomínio para a cor verde. O condomínio sempre foi branco e ele gosta de verde, ele quer que seja verde. Ele conseguiu convencer uma meia dúzia e acha que aquela meia dúzia e ele vão impor medo no restante da comunidade só para ter a vontade própria sobreposta sobre os outros. Isso tudo tem que ser muito bem pensado. Isso tudo tem que ser muito bem assessorado, como a Andrea bateu antes aqui com todos nós. Um advogado com expertise vai auxiliar para que coisas erradas não aconteçam no condomínio preventivamente. Se ocorrer isso sem um advogado condominial no preventivo, será pior ainda para o condomínio, pois teremos que judicializar o caso para o cliente. Como a gente sempre fala, né, Ramon? Exatamente. Andréia, queria te fazer uma pergunta. O que tu enxerga de erros comuns, né? Muitas vezes quando você é chamada para um condomínio de algum colega que estava lá anteriormente, né? O que tu mais enxerga, assim, a falta de conhecimento, assim, de alguém que não tem expertise? Nossa, Ramon, parece que como a gente está conectado mesmo. Eu estava doida para falar sobre isso, né? Porque é uma realidade. A gente tem excelentes síndicos profissionais, excelentes síndicos orgânicos, mas a realidade é que a sindicatura ainda não é profissional. E profissional não é que fazer disso da profissão, mas levar a gestão a sério, como reza as suas responsabilidades civis e criminais. O outro lado da mesa, como o Ramon falou, é verdadeiro. Então, a gente vem do mercado que o advogado foi contratado para o condomínio ou para fazer os processos, defender os processos ou cobrar. E temos muitos advogados que não são verdadeiros especialistas. O que define a expertise? Quais são os maiores problemas? Então, primeiro, a gente tem colegas que realmente assumem o condomínio e que não têm a especialidade condominial. Primeira coisa, os contratos, né? Então, a gente vê, ao assumir, né, porque o condomínio pode fazer essa transição entre escritório. Eu estou fazendo, acho que três transições certas eu estou fazendo, porque é uma coisa tão séria, que assim, não basta o jurídico sair, o anterior. Como eu começo no condomínio, eu falo assim, é muito bom que vocês possam ter um jurídico na transição. Por quê? Porque o advogado, ele também presta contas jurídicas. Ele também tem que dar, né, as informações, com cobrança ou sem cobrança. Então, a primeira coisa que a gente vê, né, contratos que não têm a mínima, né, contratos mal confeccionados, sem realmente a especialidade do advogado, a forma de prestação de serviço, né? Então, o que eu vejo é a forma como a cobrança é tocada, então, com completa informalidade, ou colegas também que prestam serviço com
total distanciamento da gestão. Eu estou acompanhando um condomínio, senhores, que eles me falaram assim, eles destituíram o síndico, me buscaram esse grupo de condôminos, conselho, subsíndico, falou assim, a gente quer tirar o síndico e a gente quer tirar o escritório. Sabe o que o escritório falou? Que não podia divulgar o contrato por conta da LGPD para a gestão do condomínio. Vocês acreditem nisso? E não é um escritório pequeno aqui em Salvador. Então, esse tipo de informação a gente tem, né, de que é temerário, assim, o condomínio não ter, como toda profissão, temos maus profissionais também no direito, com certeza. Então, a falta de transparência na prestação de serviços jurídicos, a falta de eficiência, né, erros técnicos também estão tanto na cobrança, então o condomínio não tem o relatório jurídico, não tem os acordos formalizados, não existe esse profissionalismo, essa proximidade com a gestão. Temos colegas também que simplesmente abandonam processos judiciais, né, em nome do condomínio. E sabe o que eu identifiquei ontem, Ramon? Numa das conversas de um condomínio de quase 500 unidades, com mais de 500 processos de cobrança. Né? Porque toda proposta, amigos, todas as propostas que a gente manda, a gente olha, é um casamento, uma proposta de assessoria jurídica. Então, a gente tem que passar um raio-x no condomínio antes para saber, poxa, deixa eu ver como eu vou precificar. E aí, a equipe sempre dá uma olhada, a gente viu mais de 500 processos de cobrança e várias de ações de conhecimento com processos bem densos. E ao conversar com a gestão, ele falou assim, não, o jurídico não conseguiu nem subestabelecer esses processos, ele nem se habilitou. E comprovadamente foi uma falta de estudo. Então, aquele escritório não tinha nem como absorver aquela quantidade de processos, né? Daquela forma. E foi o que a gente fez. Eu falei assim, olha, esses processos aqui, a gente não vai assumir sem antes uma auditoria jurídica, sem realmente olhar, para a gente ver se tem condição, porque dessa forma não tem como prestar serviço assim. Então, Ramon, falta de conhecimento, né? A falta de expertise mesmo. O advogado que é civilista sozinho, ele não tem conhecimento, Ramon, não tem. Então, o advogado condominial, ele é muito técnico, ele é próximo da gestão, ele tem uma comunicação, né, completamente ampla e transparente, como deve ser a sindicatura. Então, com certeza, são pontos aí. O que vocês podem me falar também, né? De experiências que vocês detectam aí de colegas que não são realmente especialistas. Não, a transparência que a Andrea falou é extremamente essencial, porque além de tem a necessidade de ter uma transparência entre a gestão e o advogado, tem que ser transparente a gestão e toda a comunidade condominial. A transparência minimiza tantos problemas dentro de um condomínio que o síndico acaba se tornando, quando ele é transparente, ele se acaba se tornando um salvador da pátria, vamos dizer. Porque uma gestão transparente, ela se demonstra eficaz, assertiva. Porque se o síndico consegue demonstrar que as contas estão em dia, se ele consegue demonstrar que aquelas contratações são necessárias, se quando o condômino questiona a forma que está sendo feito aquele contrato, os tipos de cláusulas, se elas não vão lesar o condomínio, se for necessário uma rescisão do contrato, se os prestadores de serviço estão adequados à NR01, que esses dias nós também já tratamos sobre ela aqui. Se os contratos dos prestadores de serviço futuramente vão trazer problemas para o condomínio judicialmente. Se são feitos os recolhimentos dos prestadores de serviço. Tudo isso daí, quando é demonstrada a transparência, os condôminos passam a amar aquele síndico. Respondendo à pergunta da Andrea, né? Erros comuns nos colegas civilistas ou clínicos gerais, como a gente costuma muitas vezes dizer. Eu vou citar dois aqui que, para mim, eu vivo quase que diariamente isso, tá? E tô com situações reais em mais de um condomínio sobre isso, tá? Primeiro, desconhecimento do quórum exigido, né, para deliberar determinadas pautas, tá? Muito comum. Ontem mesmo emiti um parecer em um condomínio onde eu assessoro, onde um condômino, ele, dono da cobertura, ele deseja fazer uma obra na sua cobertura, vai partir do zero, né? E o síndico, porque isso eu tenho muito alinhados com os meus síndicos, me perguntem antes, não, nem que a resposta que eu tenho que dizer assim, beleza, vai embora, pode fazer.
né? Mas me pergunta antes, e esse síndico é um que segue, porque isso vocês síndicos que estão nos assistindo, quando vocês têm um jurídico e vocês estão pagando, vocês que eu digo, vocês condomínio, questionem qualquer coisa. É mais seguro, não custa. O profissional está ali para isso. Então, eu emiti um parecer dizendo, olha, existem jurisprudências que para este tipo de empreendimento que ele quer fazer, entende-se que pode configurar uma alteração de fachada. Aí o que eu recomendei, né? Pede para ele enviar para a administração o laudo, né? O projeto, que daí ele vai cumprir a NBR 16280, né? E diz para ele não fazer nada por enquanto. Deixa nós analisarmos junto com o engenheiro ou com o arquiteto, né, para verificar se vai causar uma desarmonia aqui. E se for o caso, a gente vai chamar uma assembleia. Então, esses pontos... Ah, mas é dentro da unidade privativa. Lá no inciso 1º do 1335 fala, gozar livremente, dispor da sua unidade. Direito condominial, o coletivo se sobrepõe ao individual, e aí o que acontece? Você tem uma gama de decisões que não configuram exatamente esse direito a você fazer o que você deseja. Então, isso é uma coisa que eu vejo com falta de conhecimento dos colegas, a ausência do quórum qualificado, né, quando a lei assim exige. E o segundo ponto é a questão dos contratos. Eu gosto muito, Andréia, para mim ele é uma grande referência, não só como ser humano, mas como profissional. Isso que eu sou uma pessoa que eu dei aula 12 anos num curso de graduação sobre contratos. Mas quando eu escuto o Dr. Eduardo Rachid falar de contratos, eu paro tudo e eu sempre aprendo alguma coisinha, porque ele é uma pessoa que ele sabe muito sobre isso. E a gente estávamos conversando aqui com ele na bancada, muitas vezes a ausência de conhecimento. Eu tenho 2 condomínios que eu assessoro, onde eu olhei para o síndico e disse assim, mas isso aqui não passou por um jurídico antes de assinar? Não, eles passaram e disseram que o contrato ele cumpria aqui os requisitos. Tá, vamos lá. O que é cumprir requisitos? Eu tenho a qualificação das partes, eu tenho o valor que vai ser pago, eu tenho direitos e deveres, eu tenho cláusulas de rescisão. Se eu levar em consideração que isso é os requisitos para a existência de um contrato, né, mais aqueles requisitos que está no artigo 104 lá do Código Civil, objeto lícito e possível, agentes capazes, ok, eu tenho. Mas vamos lá. A rescisão, ela está equilibrada, ela prevê uma multa. Os direitos e deveres, eles estão bem equilibrados aqui. Gente, o equilíbrio contratual, né, e os contratos de condomínio não podem ser contratos de adesão, onde a parte contratada vem e diz assim, olha, é isso aqui. Na semana retrasada, eu olhei para um síndico e falei assim, ó, eu mandei por e-mail isso para ficar documentado. Eu recomendo que tu não assine esse contrato. Se eles mudarem essas cláusulas aqui e vir discutir, beleza, a gente vê. Se não, não. E a empresa disse, nós não vamos mudar as cláusulas. Aí eu respondi, então nós não vamos assinar o contrato. Então é isso, gente. É tu ter esse cuidado de uma dor de cabeça que pode acontecer grande lá na frente. Eu sempre costumo dizer, né, Andréia, o contrato ele chega numa resolução com o cumprimento do seu objeto. Se do dia da assinatura até o dia do cumprimento do objeto eu não tiver nenhuma intercorrência, maravilha. Né? Mas eu tô aqui para pensar, e isso que eu entendo que é o papel também do advogado condominialista, é você pensar o que pode dar errado. Porque na hora do dar errado, é pro contrato que a gente vai olhar e vamos dizer, bom, vamos ver o que a regra está escrita. E é isso que o juiz vai olhar lá na hora da sua decisão. E olha, querido, é tão importante, porque imagine só, se você contrata um advogado civilista que até entende de contratos, né? Porque ele precisa entender do Código Civil. Só que o contrato ele tem que ter completa conexão, pegando o que o Ramon falou, com a realidade condominial. Então, além de tudo isso que ele falou, a gente tem a questão da legitimidade do síndico poder assinar determinados contratos com ou sem assembleia, a questão dos quóruns qualificados pela natureza do contrato. Então, é tanta situação, né? Síndicos que assinam contratos com multa completamente desproporcional e assim até como último ato de gestão. A gente tem o impacto da convenção condominial, registrada ou não registrada, sobre os contratos condominiais. Então, realmente, não acredito, e a gente experimenta isso no dia a dia, não negocie, síndico, a contratação de um verdadeiro especialista. Eu falo que é um tripé de sucesso da gestão, uma gestão comprometida com jurídico condominial independente de administradora, de incorporadora, que é um prestador de serviço também para o condomínio, como a Ramon bem falou, que você tem que usar o seu jurídico, né? Por isso que o contrato tem que estar completamente claro,
não pode haver essa inversão de papéis, né? Então, o síndico ficar com medo de acionar o jurídico, ou com medo da administradora, como se eles, né, tocassem o condomínio e o síndico fosse o prestador de serviço. Não é o contrário. Então, o tripé é essencial, uma gestão, um jurídico independente e uma administradora, uma contabilidade que seja realmente também preparada, porque tem contabilidade que não é condominial, tem engenharia que não é condominial, já muitos processos, muitas situações, né, do condomínio contratar um engenheiro para fazer um laudo de inspeção, para fazer um laudo, para instruir uma ação de vício construtivo contra a incorporadora, completamente perdido, por falta de expertise condominial. A engenharia também precisa ser especialista. Então, não negocie ter um jurídico, é um grande investimento, é um braço, né, para o síndico orgânico ou para o síndico profissional, que ainda tem isso, sabe, Ramon e Márcia? A gente tem, por tanta experiência, essa habilidade de lidar com cada tipo de gestão e a gente vai levando, né? A gente identifica, né, Ramon e Márcia, se ali o problema do síndico é falta de comunicação. Isso é só uma advocacia preventiva. Se o síndico, na verdade, ele tem essa postura de ser o xerife, aquela postura de ter uma comunicação mais violenta. Então, por que as assembleias são tensas? Não adianta ter só um jurídico de abajur. Quando a gente identifica, a gente fala, olha, vamos fazer de outra forma. O nosso papel a gente faz, esse é o papel cotidiano. Então, é muito além, né? Realmente, eu acredito, todo condomínio precisa de um jurídico especializado, não interessa o tamanho do seu condomínio. Um condomínio de 9 unidades, um condomínio de 50 anos, um condomínio de 500 unidades, todos precisam de um advogado para simplesmente a gestão ser profissional, né? Cada vez mais, valorização do patrimônio, ter um ambiente de assembleias completamente diferente, porque não é incomum, né, que a gente assuma um condomínio, com certeza o Ramon e a Márcia já passaram por isso, que as assembleias são tensas. Eu assumi um condomínio que o síndico falou assim, se não mudar, essa é a minha última assembleia. E eu já era advogado do condomínio, mas não tinha participado da assembleia ainda. E eu tomei ciência, era um condômino, sabe aquilo, né? O condômino que persegue o síndico. O síndico tem direitos também, não é só o condômino, né? Então, o condômino também tem limite né, o limite do exercício do direito para não configurar abuso. E quando eu identifiquei, Márcia, Ramon, eu vi que realmente era um problema de falta de pulso na Assembleia e o síndico estava completamente coagido. Falei, nós vamos fazer a primeira Assembleia Virtual. Nós vamos fazer a primeira Assembleia Virtual, me dê essa oportunidade e deixe comigo. Gente, mudou completamente o ambiente daquele condomínio, das assembleias. Depois voltamos para as assembleias presenciais ou híbridas. Mas isso aqui, o advogado certo para o seu condomínio é um advogado que tem um perfil técnico, mas apaziguador e forte. E ele sempre vai ter soluções para prevenir e para também remediar, com certeza. É como a gente sempre fala. Tem um jurídico para chamar de seu. Perfeito. Infelizmente, pessoal, nosso tempo já está terminando. Eu sei que vocês estão adorando esse bate-papo com a Andreia. Querem saber muito mais sobre a SEX, muito mais sobre esse treinamento para os síndicos que está chegando. Mas agora vocês terão essas novidades todas acompanhando o Instagram da Comunidade Expertos em Condomínio, o Instagram da Andreia, o Instagram do Chamo Jurídico, os nossos Instagrams pessoais e profissionais, para obter todas essas informações a respeito dos cursos que estão chegando. Andreia, eu queria agradecer a tua disponibilidade, o teu tempo para estar aqui com a gente, para demonstrar todo esse teu conhecimento, o que é a SEX, a necessidade de um advogado condominial com expertise dentro de um condomínio, para os condôminos, para os síndicos, o que nós fazemos, que nós podemos proporcionar para os condôminos, para os síndicos, para os condomínios. Tuas últimas palavras aqui para o nosso público, deixa tuas redes sociais, onde podem conseguir mais informações da SEX e do curso que está por vir. Obrigada, queridos. Olha, eu novamente honro vocês, né, o jurídico, o Chama o Jurídico, né, o podcast, porque isso mostra o que arde o nosso coração, né? Vocês estão aí também, nossa vida não para, nossa vida profissional, e a gente está aqui falando do mercado que a gente tanto ama. Então, com certeza, é um grande prazer estar com vocês, grandes parceiros da nossa comunidade também, além de membros. Então, esse podcast cada vez mais perto da gente. Sigam o Instagram da nossa comunidade. Lá você vai ter acesso, não só a Andreia, mas essa
maravilhosa, né, comunidade com representantes de todo o Brasil, sempre tendo um olhar, uma solução para o seu condomínio. E lá no nosso perfil também, você vai saber das próximas soluções que a comunidade tem, que agora vai ser a de síndicos, né, da formação, do treinamento para síndicos também. Muito obrigada, querido Ramon, querida Márcia, contem comigo, parabéns, até a próxima. Nós que agradecemos, Andréia. Quero aproveitar a oportunidade de fazer um agradecimento de tu ter tido... Dois agradecimentos, na verdade. Primeiro, tu ter tido essa grande visão de poder unir tantas pessoas, porque os membros da comunidade, eles não são só conhecedores, né? Eu entendo que vem um atributo primeiro, anterior a esse, são grandes seres humanos, grandes pessoas, né? E isso vem de casa. E depois a coisa vai se alinhando. E o segundo agradecimento é tu ter nos brindado aqui no Rio Grande do Sul com a coordenação da Márcia, que eu costumo dizer que é uma grande amiga, é uma grande conhecedora e exerce uma liderança muito bacana e muito boa que nos inspira a nós aqui. Obrigado nesse sentido, Andréia, por essa tua assertividade. E obrigado a vocês que estiveram conosco aqui nesse episódio. Sigam a Andréia nas redes sociais, sigam a comunidade dos experts em condomínio e agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, a LCD Condomínios, a Sinosvale Engenharia e os nossos apoiadores, a Anacom e a Sex, que foi o nosso palco nesse episódio de hoje. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau.